Pessoal, bom dia! Bom dia! Vamos entrando na live. Gente, Marina embarcou ontem. Eu ainda tô com aquela sensação de sentir falta da bagunça que ela faz lá em casa. Ai, difícil, né? Porque dessa vez, o que aconteceu? Ela veio em junho. Aí eu viajei pra lá logo em seguida. Aí ela ficou uns diazinhos, veio pra cá, ficou 3 semanas. Aí foi. Me acostumei de novo a ela. Ai, meu coração, gente, fiquem comigo, por favor. Me deem abraços, nem que sejam virtuais, porque eu tô precisando de muito carinho agora. Hoje a gente vai falar de problemas da pele. Vocês pediram e eu estou aqui para fazer. E aí eu listei alguns, fiz umas anotações para não esquecer de falar nada. E vocês vão mandando as dúvidas, tá bom? Aí a gente vai se comunicando, se falando, e eu vou tirando as dúvidas de você. Então acho que a primeira coisa que me pediram, beijos, abraços para todo mundo. A primeira coisa que me pediram foi em relação a escurecimento de axila, que eu acho que é uma coisa super frequente, muita gente tem. Então tá, eu vou mostrar aqui pra vocês a foto de um escurecimento de axila. Ok, peraí. Ops. Isso aqui é um escurecimento de axila, tá? Claro que aqui a gente pegou muito escuro, mas pode ter casos bem brandos, que a pessoa pode ficar incomodada só porque tá mais escurinha. Ó, aqui um caso mais brando. E isso aqui não é um escurecimento de axila, isso chama acantose nigricans. Então, por que é importante a gente diferenciar isso disso? Porque o escurecimento da axila, ele acontece por conta de atrito. Então, assim, atrito de quê? A gilete, você tem que depilar, né? Porque axila, principalmente no verão, a gente tem que raspar todo dia. Porque você quer usar uma blusa mais decotada, um vestido mais decotado e não quer os pelinhos aparecendo. Então, você raspa todo dia. Segundo motivo de atrito, às vezes a gente tem mais gordurinha no braço. E aí, quando anda, o atrito da pele contra a pele acaba também escurecendo. E outro fator, às vezes, é genético. Pessoas com peles mais morenas, pessoas com as peles negras, eles às vezes têm áreas do corpo mais escurecidas, entre elas a axila. E a acantose nigricans que eu mostrei para vocês, qual é a diferença da acantose nigricans? Aqui, ó, é o escurecimento da axila. E aqui a acantose nigrica, ela tem um relevo, ela tem um relevinho, como se fosse uma grande verruguinha, assim, uma coisa mais áspera. A acantose pode acometer axilas, pode acometer pescoço, pode acometer virilha. E ela, na verdade, está associada à acantose, a sobrepeso, ou seja, a pessoa que está muito acima do peso, e diabetes não insulino dependente, na verdade. Quando você tem um aumento muito grande da sua insulina. Então, no pré-diabetes, a primeira coisa que altera não é a glicose, tá, gente? É a insulina. E quando você tem aumento de insulina, você pode ter acantose nígrica. Então, primeira coisa é a gente diferenciar. Por quê? Porque se for só um escurecimento de axila, você tem como melhorar. Se for acantose nígrica, você vai ter que tratar o diabetes, vai ter que tratar o aumento de insulina para poder ter o resultado. E é uma lesão muito mais difícil, porque ela é espessa. Então, você vai ter que usar ativos um pouco mais esfoliantes. Então, como que a gente trata o escurecimento da axila? Na minha linha, eu tenho um sérum clareador. Esse sérum, ele é feito com 7 ativos clareadores que vão agir
em diferentes momentos da formação da melanina, porque axila escura é excesso de melanina naquele lugar. Então, ele vai agir na formação da melanina. Qual a vantagem do sérum clareador? É porque os ativos dele são 7 ativos, só que concentrações mais baixas. Então, o que faz ele ser eficaz é a junção dos ativos e não a concentração. Essas áreas que são de virilha, axila, elas são áreas muito delicadas, que a gente já raspa, já passa desodorante. E aí o que acontece? Se você passar um ativo que for muito esfoliante, você não vai conseguir. Vai ficar ardendo, vai ficar vermelho, vai ficar coçando, vai ficar machucado. E pode, inclusive, quando você machuca essa pele, você até induzir mais pigmentação, tá bom? Então, assim, um bom clareador é o sérum clareador. E aí, nesse caso, na axila, é um pigmento um pouco mais resistente, inclusive, do que o rosto. Você vai aplicar 2 vezes ao dia. Pode aplicar junto com o seu desodorante. E o desodorante pode vir depois do clareador, sem problema nenhum, tá? Chegou uma dúvida, aproveitando falando de desodorante, a Karina perguntou assim: doutora, tenho muita coceira com desodorante, o que eu posso usar? Você tem que procurar um desodorante hipoalergênico. Provavelmente é em função da alergia a algum produto do seu desodorante. E aí vai ter que procurar no Google mesmo, desodorante hipoalergênico, e trocar. Outra coisa que pode ser também, Karina, pode ser que você tenha alguma micose. Às vezes a gente sua muito nessas áreas de suor excessivo, pode ter fungo. E fungo também é um fator que pode levar ao escurecimento da axila. Então, o fungo faz uma irritação, faz coceira. E qual a marca do clareador? É a marca Doutora Simone Beauty, que você encontra no site, tá? No site Doutora Simone Beauty, foi desenvolvido por mim. E aí você tem que tratar o fungo, por exemplo, com um antifúngico, Fentisol Spray, é muito bom. O Fentisol Spray também é bom para quem tem mau odor na axila, o famoso CC, eu gosto muito. E se você sua muito, eu gosto muito dos desodorantes Rexona Clinical. Aquele Rexona Clinical que é antitranspirante. Muita gente tem medo do alumínio. O alumínio, no caso do desodorante, ele não é absorvido, ele só age superficiando, fechando a saída dos poros, das glândulas sudoríparas, não é do poro normal, é só das glândulas sudoríparas. E aí você vai ter uma diminuição do suor no local. Então é importante você diminuir atrito, então você evitar de ficar raspando muito. É importante você, se você tiver com sobrepeso, hidratar muito essa área para diminuir a fricção. E aí também uma dieta para perder o peso, porque isso é importante para a saúde. E o tratamento definitivo para... como é o nome do cheirinho do braço? Na CC, né, para a maioria, mas a gente chama que CC é cheiro de corpo, na verdade, tá, gente? Mas virou acabando sendo cheiro de axila. Mas para nós, dermatologistas, chama bromohidrose, tá bom? O tratamento definitivo, né, realmente é a depilação. Né? No caso de ser causado pelo excesso de você estar raspando toda hora, tipo assim, todo dia eu tenho que raspar com gilete, meu pelo é super grosso, meu pelo cresce toda hora. Então, se esse for o seu caso, a depilação a laser, que é definitiva. Lembrando que a depilação a laser, quando ela é bem feita, ela não é rápida, ela é demorada. Você tem que passar várias vezes o laser na área para que você realmente elimine o folículo. E normalmente em 3 a 5 sessões você consegue depilação definitiva, não é temporária, tá bom? Que mais que a gente pode falar sobre axila? Eu acho que é isso, né, Patrícia? Foi bom. Foliculite também. Eu vou falar de foliculite um pouquinho mais à frente. Segunda coisa, eu acho escurecimento de virilha, outra queixa super comum para nós mulheres, né? Uhum. Então, escurecimento de virilha é a mesma coisa, atrito. Então, você fica raspando toda hora.
O atrito pelo excesso de peso, gordurinha localizada, e às vezes a pessoa nem tem excesso de peso, mas a perna é juntinha, sabe? A perna da gente é juntinha, e mulher usa saia apertada, e aí anda assim, aí esse atrito, e o atrito de outras coisas que a gente tem que pensar, olha só, o elástico da calcinha, se a calcinha é muito apertada, aquela calça que é apertada, que dobra bem, fica atritando a virilha. Então, e o fator genético, de novo a gente falando, pessoas com peles morenas, pessoas com peles negras, às vezes nessa área da virilha, principalmente virilha, parte de pubis, grandes lábios, tem a pele mais escura. E se ela for mais escura por conta de fator genético, infelizmente, gente, a gente consegue clarear muito pouco. De novo, para essa área, eu vou indicar o sérum clareador, tá? 2 vezes ao dia, não tem problema. Doutora, mas é uma área mais sensível, não tem problema. E aí, se você é uma pessoa que sua muito nessa área, você pode usar desodorante nessa área. Muita gente não sabe disso. Então, o mesmo Rexona Clinical que você passa para sudorese excessiva na axila, você pode passar em qualquer lugar do corpo. Você pode passar na virilha também. Ele tem na forma de spray, eu gosto muito na forma de creme, porque o creme é mais hidratante. Agora, vamos supor que você faça bastante depilação com Gillette. E aí seu pelo, eu tô seguindo o negocinho, porque ontem eu fiquei pensando em tudo que eu poderia falar pra vocês terem o máximo de informação, então pra eu não me perder. Uma coisa que muita gente acha é que se raspar o pelo, o que acontece? Engrossa. Então muita gente fala assim, eu não raspo porque ele engrossa. Não engrossa, tá, gente? Isso é mito. Mito. Não, mas eu tinha o pelo fininho na perna e depois que eu comecei a raspar ele engrossou. Engrossou porque você virou adulta. Então, os hormônios, a sua genética era para quando você entrasse na puberdade, seus pelos da perna, da virilha, da axila aumentassem em volume e ficassem mais grossos. Se você não tiver essa genética, seu pelo vai ficar fininho, independente de você raspar ou não. Até porque, se isso fosse uma verdade, estaria solucionado a calvície. Então, o homem que fosse calvo era só passar Gillette, que o pelo magicamente ia engrossar. Então, como que o homem raspa o cabelo e ele continua calvo e você vai raspar a axila e a axila vai dobrar o número de pelo, o pelo vai ficar mais grosso? Não combina. Então, raspar só faz cortar o pelo. Então, aqui eu vou mostrar a estrutura da pele. Aqui é a glândula, ó. E aqui é o pelinho. Então, quando a gente raspa, a gente corta o pelo aqui. Ele não tem nenhuma ação em cima daqui, ó. Olha onde o pelo nasce. Aqui é o bulbo folicular. Então, o pelo, ele é tudo isso aqui. E aí, a partir daqui, ele fica aparente na pele. Se eu raspo, eu corto aqui. Eu não atinjo nem de perto aqui. E quando eu depilo? Quando eu depilo, eu arranco o pelo. Eu arranco ele lá de baixo. E aí, se eu depilar, toda vez que eu depilar, eu vou arrancar essa estrutura aqui, ó, que é o bulbo folicular, ela vai de alguma forma ser machucada, ela realmente rasga. Ela é meio que lesionada. Por isso que você raspar não engrossa o pelo. Mas você depilar com cera ou qualquer coisa que arranque, seja pinça, seja qualquer coisa que arranque o pelo, com o tempo o pelo deixa de nascer. Mas aí é muito tempo. Por quê? Porque você arranca e você lesiona o bulbo folicular. Então o pelo vai deixar de nascer com o tempo. O que o laser faz é que ele lesiona esse bulbo folicular mais rapidamente. Por quê? Você usa uma luz que vai queimar o pelo e aí vai sair queimando toda a estrutura
inclusive o bulbo folicular. Você danificou o bulbo folicular permanentemente, esse bulbo não tem como produzir mais o pelo. E aí você vai ter a depilação permanente. Então, na depilação do laser, você tem um efeito mais rápido, porque você lesiona esse bulbo mais rapidamente. Na depilação a cera, você lesiona paulatinamente, porque é só a ruptura, você não queima esse bulbo folicular. E aí o que acontece muitas vezes? Vamos lá, a ordem é mais ou menos assim, acho que na maioria de nós, mulheres e homens, em áreas da barba, onde você raspa. Você entra na puberdade, você começa a ter pelinho, você começa a raspar, o pelo ainda é fino, ele vai ficando mais grosso por conta da evolução da puberdade para a entrada da idade adulta, e você continua raspando. Raspando tá dando certo, é mais simples, eu faço no banho. Com o tempo, o pelo fica muito grosso, você começa a ter que raspar toda hora, às vezes todo dia. Aquela pele começa a ficar irritada, começa a pipocar foliculite, começa a escurecer, aí você fala, bom, vou para depilação a cera. Depilação a cera bacana, você faz. Na virilha, eu acho que é bem, assim, é dolorido. Mas na virilha, o que acontece? Você só depila realmente quando você vai ir à praia, ir uma piscina, botar um biquíni. Então, assim, se ficar um pouquinho grandinho no meio do caminho, não tem problema. Mas na axila que é o problema. Por quê? Porque a cera só pega o pelo a partir de determinado tamanho. Então você tem que ficar um pouquinho cabeludinha para poder voltar a fazer a depilação a cera. Então na axila complica um pouquinho. Tem gente que mescla. Às vezes faz cera, quando tem uma urgência acaba passando a gilete e vai levando a vida. Só que o que acontece? A cera, ela não destrói o pelo rápido. Ela, na verdade, vai fazendo com que o pelo fique fino com o tempo. Então, o pelo vai ficando fininho, E aí, o que acontece quando o pelo é muito fino? Ele encrava com mais facilidade, porque é um pelo molinho. Então, ele tem dificuldade de sair pelo orifício. É um pelo molenguinho. Então, você vai arrancar o pelo aqui de baixo e ele é molenguinho. Então, ele vai acabar ficando aqui preso. A gente começa a ter pelinhos encravados na virilha, que é horrível. Às vezes são pelos enormes que eles crescem todo enroladinho lá dentro. Esse pelo encravado vai irritar, vai inflamar. Às vezes você vai ter uma infecção bacteriana secundária, que a gente chama de foliculite. Então você vai ver o pelinho com aquela bolha de pus em cima. É um saco. Nesse momento, a única solução vai ser a depilação a laser. Por quê? Porque você vai realmente eliminar o folículo, eliminar o pelo. Mas, se o pelo é fininho, a depilação, ela fica mais difícil. Porque a depilação a laser, ela é relacionada à eficácia, está relacionado ao tamanho do pelo. Diferente do que vocês pensam. Quanto mais grosso for o pelo, mais eficaz vai ser a depilação a laser. Então, o ideal é você fazer a depilação a laser logo. Procurar um bom lugar. Lembrando, gente, se você tem axila e virilha escura, antes de fazer a depilação a laser, tem que clarear. Por quê? Vai tornar a depilação a laser mais segura e mais eficaz. O laser é uma luz que é absorvido pelo pigmento melanina. E aí, o ideal é que a melanina esteja só no pelo, não tenha melanina na pele. Se sua pele está mais escura, ela vai absorver essa energia.
Com isso, você vai diminuir a concentração de energia no pelo, vai aumentar a concentração de energia na pele, vai queimar a pele e vai ter menos eficácia na depilação definitiva. Então, primeiro, você trata a axila, você trata a virilha. Seja, se você tem um aumento de sudorese, com um desodorante para sudorese. Se você tem fungo, com um produto como o Fentisol. Se você tem axila escura, com sérum clareador. E aí você vai para depilação a laser. Ah, então eu tenho que tratar, mas nesse meio tempo o que é que eu faço? Se você vai depilar logo, doutora, depilação para quem tem lúpus, sim, pode fazer, contanto que seu lúpus esteja sob controle, tá bom? Não esteja em atividade, não tem problema nenhum. A luz do laser não é igual à luz do sol que ativa o lúpus sistêmico, tá bom? A luz do laser é outro tipo de luz. O que eu tava falando, Patrícia, que me perdi agora? A gente tá falando do clarear, tem que clarear primeiro. Então, aí vamos. Aí o que aconteceu? Chegamos uma encruzilhada. Eu tenho que clarear primeiro, mas meu pelo é grosso, eu tenho que raspar todo dia. Então, dicas de raspagem. Quando você for raspar a pele, no dia que você for raspar, use um sabonete antibacteriano. Também no dia que você for depilar com cera. Antes de você ir para sua depiladora, você vai passar um Protex ou um Suapex, tá certo? Depois, você vai, quando voltar, você vai lavar novamente. Por quê? Diminui a quantidade de bactéria. Se você raspe dentro do banho com água morna. Quando você toma o banho, principalmente no final do banho, o pelinho tá mais molinho, é mais fácil dele raspar, ele fica menos propenso a encravar e também com bastante sabonete para a gilete deslizar e você não ter aquela que aí você vai machucar a pele. Então, o sabonete antibacteriano, a gilete limpinha, aí você vai raspar debaixo do banho, fica muito menos traumático. Então, são dicas super legais para quem usa gilete. E aí, se você resolveu ir para depilação definitiva a laser, você tem que parar de fazer a cera. Por quê? Para o laser ser eficaz, eu tenho que ter o pelo dentro do folículo. Eu não preciso ter a parte de fora, mas eu preciso ter a parte de dentro, porque é o pelo que vai conduzir a energia do laser. Então, se você faz depilação a cera, você tem que parar a depilação a cera, começar ou não fazer nada, ou fazer com gilete, até você ter pelinhos suficientes para depilar. E aí, nesse meio tempo, você vai aproveitando e fazendo o clareamento da sua axila e virilha. Então, já dei dica de depilação. Aproveitando a depilação, a Stephanie falou assim, onde e como encontrar essa depilação definitiva bem feita? Já fiz 2 vezes e das 2 vezes voltou a crescer depois de um tempo. Aqui na clínica. A Stephanie perguntou onde encontrar uma depilação definitiva. Aqui na clínica. Então já trabalho com depilação definitiva desde 2005 e eu tenho vários pacientes que já estão depilados, inclusive eu estou depilada desde 2005. E quando a depilação é de verdade, assim, você consegue eliminar o bulbo folicular, não tem como nascer de novo, não nasce de verdade. Outra dica que eu queria falar em relação à pessoa que tem essa tendência a encravar os pelinhos, né? Então, você tá fazendo a depilação com cera, você tá fazendo depilação com gilete e seus pelos encravam com frequência, seja na perna, seja na axila, seja na virilha. Esse sabonete da linha Doutora Simone Beauty que eu fiz com ácido glicólico, eu amo o ácido glicólico. Qual a característica fundamental do ácido glicólico para ajudar a desencravar ou evitar que o pelinho encrave?
ele faz uma esfoliação enzimática da camada córnea. Então, vamos lá, de novo a nossa figurinha. Aqui está o folículo. E aí eu arranquei o pelo, tá vendo? Aqui está o folículo com pelo e eu arranquei o pelo. E aqui a camada córnea. A camada córnea vem e recobre, tampona o folículo. E aí o pelinho é muito fino, ele começa a enrolar aqui dentro, não consegue sair. O que o ácido glicólico faz? Ele tira essa camada, ó. Aí quando ele tira essa camada, ele abre de novo o poro. E aí o pelinho pode sair feliz da vida. Então, uma dica super legal para quem tem tendência a encravar é usar diariamente no banho o sabonete. Aí você pode usar no seu rosto para melhorar a textura, clarear. O ácido glicólico também tem ação clareadora, ele vai tirar o pigmento mais superficial. Então, você tem axila e virilha escura. Super dica da minha linha. O sabonete, o uso diário e o sérum clareador. Vocês vão ver a mágica acontecendo. Tá bom? Hidrosadenite supurativa. Isso aí tem que ser tratado com dermatologista. Hidrosadenite já é uma inflamação de uma glândula que só existe em algumas áreas do corpo, que são axila, virilha e região glútea. A glândula apócrina, é uma glândula diferenciada, é uma condição genética e tem que ser medicada, tá? Com medicação oral, tem que fazer laser para depilar, tem que fazer laser para diminuir as glândulas e às vezes tem que fazer cirurgia também, tá bom? Então a gente às vezes tem que associar tratamento para a gente ter um resultado mais eficaz nesse caso. Então, tem que procurar o dermatologista sim. E o dermatologista que seja especializado nessa área. Como, por exemplo, eu que tenho bastante conhecimento. Chegou uma dúvida aqui da Eliane de Jesus, que ela já perguntou 2 vezes. Doutora, fala sobre mancha de acantose. Tem como clarear? A mancha de acantose, Eliane, tem como clarear. Mas o primeiro passo é tratar a condição clínica. Ela vai clarear sim, mas se você está com excesso de peso, está com sobrepeso, tem que perder peso, senão não vai clarear. Se você está com diabetes, tem que controlar sua insulina e sua glicose, senão não vai clarear. Uma vez tendo melhorado a condição clínica, você pode usar, olha, um exemplo, o sabonete com ácido glicólico. Aí no caso da acantose, eu usaria o renovador facial com glicólico e o sérum clareador. Por quê? Eu teria que fazer uma esfoliação maior, porque na acantose nigricans, a epiderme, a camada córnea, é mais grossa. E aí, só a esfoliação do sabonete não vai ser suficiente. Eu vou ter que adicionar algum glicólico que fique na pele. Então, uma boa solução seria o sérum renovador, que tem glicólico a 10%. Então, como que você lavaria a área com sabonete de ácido glicólico, passaria o sérum clareador e usaria o desodorante, entendeu? Mas é importante tratar as condições de base, senão você não consegue sair do lugar. O que mais? Vamos ao próximo tópico? Tem mais alguma dúvida a respeito disso? Acho que foi legal, né, gente? Próximo tópico que eu pensei pra vocês são estrias, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, vou ver aqui. Eu vou mostrar pra vocês, assim, como que é a foliculite, pra vocês identificarem, ó. Antes de passar, achei legal que a Patrícia, ó, aqui, na verdade, é uma acne hormonal, tá? Então, isso é outra causa frequente, a acne hormonal da mulher adulta, às vezes por conta de uso de de testosterona, algumas medicações. Tem várias causas. Nesse caso, tem que procurar o dermatologista e aí o tratamento da mancha não é da mancha, é da acne. Você trata a acne e aí você vai melhorar a mancha.
Aqui, ó, mostrando, ó, aquilo que eu te falei, ó, que legal, ó, como o pelo encrava, tá vendo? Então, a importância da gente esfoliar a camada córnea com o sabonete de ácido glicólico ou o glicólico em sérum. E isso vai facilitar o pelo desencravar. Olha que legal que ela separou pra gente. Isso aqui, ó, mostrando a foliculite, ó, alguns pelinhos encravados, como eles encravam e inflamam. E às vezes isso aí vira puizinho. E aqui no homem, super frequente a foliculite de barba, né? Porque o homem tem que raspar com frequência. E aí, nesse caso, a melhor solução é o laser, para diminuir justamente a quantidade de pelos nessa área. O pelo fica mais fino e aí ele deixa de encravar. Uma coisa que é legal, Patrícia, acho que muita gente não sabe, é que o laser na primeira sessão, eu não sei dizer porquê, gente, mas isso é experiência de muitos anos fazendo laser. Na primeira sessão, o pelo para de encravar. Você tem um pelo super encravado, super encravado. Faz uma sessão só, vai parar de encravar. Pode ser, não vai eliminar todos os pelos, vai eliminar mais ou menos 30% dos seus pelos. E a maioria já vai começar a nascer mais fininho, mas ele para de encravar. Não sei dizer porquê, mas isso é fato. Vamos falar sobre estrias. Então aqui eu vou mostrar estrias vermelhas. Tem dois tipos de estrias. Vocês conseguem ver? Isso aqui provavelmente foi gravidez. Estriazinhas brancas. Isso aqui provavelmente foi quando ela virou, passou de menina para mulher e aí teve estiramento da pele do bumbum. Ó, como as estriazinhas são, tá vendo? Quando você faz assim, ela tem é como se fosse uma cicatriz. Então vamos lá. As estrias são causadas, primeira coisa, por que a estria acontece? Pelo estiramento rápido da pele. E quando que isso acontece? Quando que a gente tem esse estiramento rápido da pele? Adolescente cresce. Então, adolescente cresceu, espichou muito rápido. Vai ter estria nas costas. A menina formou corpo, seio cresceu, estria no seio. Bumbum cresceu, estria no bumbum. E adolescente, a pele da criança é uma pele mais durinha. Então, esse estiramento rápido na criança e no adolescente tem um efeito maior do que nós do adulto. Uma coisa que com a idade vai acontecendo, mas que acaba nos protegendo da estria, é a flacidez da pele. Por isso que aumentar de peso durante a adolescência, então você já tá com esse crescimento, né? Formação do corpo, o menino tá alargando o tórax, a menina tá formando o seio, tá formando o bumbum, tá desenhando o corpo, aquele corpo de criança que é estreitinho. Se você na adolescência você ganha peso, a chance de você ter estria é muito alta. Então, mamães, pais, pessoas que cuidam de adolescente, cuidado redobrado na alimentação, evitar realmente doces, coisas que façam o adolescente engordar, colocar para fazer atividade física, colocar para fazer exercício, sob orientação, é claro, do professor de educação física. Então, vai jogar bola, vai fazer balé, vai fazer dança, vai fazer capoeira, vai fazer qualquer coisa para gastar energia e controla a alimentação. Engordar nessa idade equivale a ter muita estria. Ah, doutora, mas minha filha é magrinha e mesmo assim teve estria. Aí tem fator genético. E eu tenho visto muito, gente, já tem mais ou menos 10 anos, um aumento muito grande de estria em adolescente. E adolescente, às vezes, muito magrinha. Eu, de verdade, não sei dizer o que está acontecendo. A gente não tinha isso no passado, na minha geração não era uma questão estria, e ela passou a ser mais ou menos da geração da minha filha pra cá. Você tem estria, Patrícia? Não. Patrícia não tem estria. Eu acho que deve ser, com certeza, por conta de alimentação. E outra coisa que dá muita estria é a gestação. Então, a gravidez na adolescência, a chance de estria é muito grande, porque você imagina uma pelve super estreita, uma
barriga muito durinha e ela esticar de uma forma muito abrupta em 9 meses, mas no geral você pode ter estria sim durante a sua gestação por conta do estiramento. Então, se você ganha muito peso ou se você tem a gravidez de gemelar, de gêmeos, ou se sua barriga fica muito grande, seu bebê é muito grande, você sempre vai ter essa chance de estria. Geralmente a estria, ela aparece primeiro vermelha, então essa estria é uma estria recente. E o que aconteceu aqui? Houve ruptura de fibra de colágeno e fibra elástica. Isso é a dificuldade da gente tratar a estria, porque não é só o colágeno que é lesionado, também você tem fibra elástica, por isso que a gente teve tanta dificuldade de achar um tratamento para estria. E aí, para estria, eu indico Matrixil. Então, estria vermelha equivale a usar creme com Matrixil e retinol. Na minha linha, eu tenho... Cadê? O revitalizante facial. Eu sei que tá escrito revitalizante facial, gente. Por quê? Porque quando a gente lançou, é pro rosto. Mas ele pode ser usado no corporal também e deve ser usado em áreas de estrias. Principalmente se sua estria é recente. Você que tá grávida, mamãe, você quer evitar de ter estria. Como que você tem que fazer? Primeiro, controlar bastante a dieta para você não engordar, porque você lembra que já tá, a barriga vai esticar sem você engordar. Tentar aumentar o mínimo possível de peso dentro, né, conforme a orientação do seu obstetra, da sua obstetra, do seu obstetra. E hidratar muito a pele. Quanto mais hidratada, seja com óleo, seja com creme, aí você vai ver os cremes que são liberados, tem lá na farmacinha, né? Os cremes liberados. Quanto mais você hidratar essa pele, menos chance vai ser de você ter estria. Por quê? Porque a pele fica mais molenguinha com a hidratação. É a mesma coisa você imaginar um galho verdinho, que tem água, e um galho seco que não tem água. Então o galho seco vai quebrar com mais facilidade. E o galho verdinho você vai ficar fazendo assim, ele não vai quebrar. É mais ou menos isso que acontece na hidratação da nossa pele. Se a estria já começou, você vai começar a usar o Matrixil. Não se você estiver gestante, não. Depois da gestação. E essas estrias, ela tem um quadro inflamatório, tá vendo? Ela é vermelha. Então, muita gente fala, estria coça? Estria coça. Então, na fase inicial, estria coça. Aí, se você não fizer nada aqui, não usou o creme com Matrixil, e essa estria, vou deixar essa estria, esqueci da estria, ela vai evoluir para esse tipo de estria branquinha, tá? Isso já é uma estria mais tardia. Nesse caso, aí o creme já não tem muito efeito. Aí, o que tem efeito para estria branca, o único laser que faz efeito para estria branca, chama laser Prodip, porque é o único que regenera a fibra elástica. Então, os outros lasers regeneram colágeno, mas fibra elástica só o Prodip. Tanto que assim que eu tive muita dificuldade em tratar a estria por muitos anos. Porque tudo que chegava, chegava um peeling de fenol, peeling disso, peeling daquilo. Chegava uma outra tecnologia que aumentava colágeno. A gente ia lá toda contente de fazer a estria. Não melhorava a estria. Quando eu vi diferença foi quando eu comecei a fazer o Prodip. E aí o Prodip melhora fibra colágeno, depois fibra elástica. Depois que eu fui entender porque só o Prodip melhora a estria. Deixa eu ver o que mais. Tem alguma dúvida aí? Tem uma dúvida um pouquinho fora do tema, mas achei interessante. Doutora, tem produtos da sua linha para melasma para eu usar ou eu tenho que passar pela consulta? Não, tem produtos para você usar. Na outra live, você pode ver, a live ficou gravada. Tá lá na live anterior da semana passada, eu indiquei todos os produtos melasma. Dá uma olhadinha, mas se você quiser, para facilitar, você pode entrar em contato com a nossa equipe pelo site da doutora Simone Beauty no WhatsApp, e aí tem o nosso kit de melasma. E aí você pode usar, você vai adorar, tem muito retorno, os pacientes ficando muito contentes.
Eu acho que eu falei tudo de estrias. Então, ela é mais comum. Esqueci de outra coisa. E aí, quem é maromba, assim, não vai me gostar. O Prodip é igual ao Ultraformer? Não. O Prodip é um laser, o Ultraformer é um ultrassom microfocado. O Ultraformer é bom para gordura localizada e celulite. Para estria é o Prodip. O Prodip não trata gordura localizada nem celulite, tá bom? Então, um é para uma coisa e outra é para outra. Quem faz, homens, meninos que fazem muita musculação, principalmente quem toma anabolizante, que quer ficar forte muito rápido. Então, esse estiramento dos braços, das costas, muito rápido, a gente vê bastante. Eu acho que eles não se incomodam, eles preferem ter os braços fortes e não se incomodam com as estrias. E aí tá tudo bem, né? Tudo bem. Mas você vê muito na academia pessoas com estria aqui, nas costas, nos braços, por conta desse estiramento. E aí, se você se importa e quer tratar isso, o que você vai fazer? Você já vai começar com o revitalizante facial, tá? Usando assim que a estria aparecer vermelhinha, e se ela já for branca, você vai marcar uma consulta e vai fazer o Prodip. Lembrando só, gente, que gestante não pode usar o revitalizante facial, tá bom? Gestante não. Gestante só hidratantes liberado para pessoas gestantes. O revitalizante pode entrar assim que você tiver o seu neném. No dia seguinte, doutora, no dia seguinte do parto, eu tô amamentando, não tem problema mais. Então, depois que o neném nasceu, não tem problema mais. Não tem nenhum problema. Contanto que você não passe no seio, é onde ele vai amamentar. Mas você pode passar na barriga, que é geralmente onde a gente tem mais estrias. E se você acabou de ter neném ou já teve algum tempo e aí você ficou com flacidez e com estria, a gente pode melhorar bastante com laser Prodip, bioestimulador, e algumas vezes associando Ultraformer, que pode ter uma gordurinha associada. Então, excelente tratamento para voltar a ter aquela barriguinha e você poder usar seu biquíni, gente. Isso. A Vanessa perguntou assim: como melhorar as manchas nas costas das mãos? No dorso das mãos, você fala? Mancha de sol no dorso da mão, geralmente é por conta de exposição solar. Eu tô expondo isso, tá, Vanessa? E aí, se for o caso, com laser. Só o laser é capaz de tirar aquelas manchas redondinhas, que a gente chama de lentigo solar. Outra causa de mancha na mão, às vezes, se você toma um suco de limão, de maracujá e espirra na mão e você pegar sol, aí chama fitofotodermatose. Nesse caso, o tempo mesmo e o uso do filtro vai resolver. Mas se for mancha de sol, só o laser mesmo. Vamos pro próximo? Que a gente já tá no nosso tempo, né? Varizes, gente, varizes. Quem tem varize aí, levanta a mão. Todo mundo tem, né? Acho que homens e mulheres, né? Então, as varizes é genética. Isso é determinado geneticamente, né? Então, vão ter pessoas que vão ter muitas varizes, médias varizes e nenhuma varize. Que sorte dessas que não tem muitas varizes. Mas é determinado geneticamente. E a determinação genética vai fazer até com que apareça mais cedo ou mais tarde as varizes, tá? Ela é mais frequente em mulheres por conta do estrogênio, que nós já temos naturalmente. Então, nós mulheres temos mais estrogênio. E toda vez que você tiver um aumento no estrogênio, se você tem tendência a ter varizes, vai aparecer mais varizes. Então, quando que você tem esse aumento de estrogênio? Quando você usa anticoncepcional com estrogênio, pílula anticoncepcional com estrogênio, e quando você fica grávida. Então, você vai ter um aumento do estrogênio. O que acontece com as varizes? As varizes são alterações dos vasos venosos, é má circulação. Você tem problema no retorno venoso. Então, o sangue desce, ele é bombeado pelo coração, ele é distribuído por todo o corpo, ele vai para a perna, só que para ele retornar para o coração, é um caminho muito longo. Você lembra que a perna é grande, e aí ele tem que ir
contra a gravidade, porque a gravidade puxa tudo para baixo e ele tem que ir contra a gravidade. Então, normalmente quem tem varizes tem alteração na parede das veias. Por isso que você tem mais dificuldade de retorno. Com o tempo, esse sangue vai ficando retido na perna e vai dilatando os vasos e os vasos vão ficando mais perceptíveis, tá bom? Então, para tudo que você fizer que dificulte o retorno venoso, vai piorar suas varizes. Tudo que você fizer que melhore o retorno venoso, vai melhorar ou vai evitar de você ter varizes. Então, vamos lá, coisas que dificultam o retorno venoso. Fazer musculação com peso excessivo, dificulta. Ficar muito tempo sentada, porque a perna fica dobrada. Então, imagina que o sangue tem que fazer, em vez de ser reto assim, o caminho, o rio ser reto, ele tem que fazer curvas. Uso de calça muito apertada, principalmente em virilha. Excesso de peso, a barriga pesa em cima, dificultando o retorno venoso. Gravidez vai piorar a varize. Peso, o neném em cima da pelve, dificultando o retorno venoso. E coisas que vão melhorar esse retorno venoso. Caminhada é o principal exercício para quem tem varize. Então, caminhar, não correr, não fazer bicicleta, não subir escada. Caminhar. Por quê? Na panturrilha, que é a perna, a parte de trás da perna, a gente tem um músculo muito forte, que é chamado coração da perna. Quando você caminha, você faz justamente a contração da sua panturrilha. Quando você corre, você faz contração da face anterior da coxa. Presta atenção. Quando você faz a contração de panturrilha, esse sangue que estava lá no pé, ele é bombeado para cima. Então, facilita o retorno venoso, diminui varizes. E aí, o uso de meia de compressão também vai facilitar o retorno venoso. Então, se você é uma pessoa que fica muito tempo sentado, muitas horas sentado, se você vai fazer um voo muito longo, né? Eu faço isso muito, gente. Voos muito longos, eu uso meia de compressão, porque realmente, se eu não usar, no final do voo, meu pé não vai nem entrar no sapato. E aí, quem tem varizes, geralmente, no final do dia, se não trata, vai sentir a perna mais inchada, o pé mais pesado, às vezes até com edema mesmo. Você vai sentir, às vezes, dores, você vai sentir cãibras, então um monte de sintomas associados. E quem tem varizes também tem mais tendência a celulite. Porque a celulite é uma inflamação da pele, da perna. E a varize, você tem uma má circulação. Com isso, com a má circulação, você vai dificultar a troca de gases, de oxigênio com gás carbônico. Isso vai inflamar a pele. Então, as varizes, em segundo lugar, ela leva a inflamação da perna. Então, pode escurecer. Então, quem tem varize, às vezes tem escurecimento do pé, justamente por toda essa alteração inflamatória que é a varize, não só as varizes, você tem inflamação de toda a pele, você tem às vezes alteração da cor da perna, você pode formar ferida, é uma série de coisas, então é importantíssimo a gente tratar varizes. Cansaço. Para quem tem varizes, eu gosto muito de massagem, essas drenagens assim. Então se você tiver uma boa massagista, fazer uma drenagem bem suave, não pode ser pesada, não é aquela massagem modeladora, é uma drenagem linfática, vai ajudar a você tirar aquela retenção hídrica. Chega em casa, já bota o pezinho para cima, deita na cama, deita no sofá, bota um travesseirinho embaixo. Isso melhora. E se você fica muito tempo sentado, se você faz uma viagem muito grande, que você vai ficar muito tempo sentado, ficar com muito tempo a perna com abaixo, você usa meia elástica. E outra dica que eu dou também, quem tem varize, tenta fazer pequenas caminhadinhas durante o dia, sabe? Doutora, mas eu fico o dia inteiro no meu escritório sentada. Então, você não deixa a água do seu lado, você ir até a água. Então, olha,
de tanto em tanto tempo eu vou beber um copo d'água. Então eu vou até a copa, e bebo a água e volto. Meu cliente chegou, meu paciente chegou, eu vou buscar meu paciente, eu não deixo ele vir. Só nessa vou e volto, você já caminha. Então você movimenta a sua perna, eu acho isso super importante. Sim. E varizes, tem tratamento? Tem tratamento. Melhor tratamento de varizes chama laser long pulse. Ué, doutora, não é escleroterapia? A escleroterapia é muito boa também. Ela ajuda, mas o melhor tratamento é o laser. Porque o laser ele pega tanto vasos de grande calibres quanto os vasos de pequenos calibres. É claro que vasos muito grandes são cirúrgicos, gente. Então aqueles vasos enormes são cirúrgicos. Mas os vasinhos de médio a pequeno calibre você consegue pegar com laser. Aqui na clínica a gente ainda faz um plus. A gente associa a escleroterapia normal com o laser. E aí você tem numa sessão, você pega todos os tipos de vasinhos, menos, é claro, o de grande calibre, que aí é cirúrgico. Outra coisa, por último, que eu vou, acho que acabar aqui, e aí a gente parte para, se tiver algumas dúvidas de vocês. Hoje a gente tem cirurgias muito modernas, inclusive com endolaser, o que eu acho maravilhoso, porque o laser veio para justamente melhorar os resultados das varizes e diminuir o que a gente chama de downtime, aquele tempo que você tem que ficar fora do trabalho. Então, eu acho complicadíssimo cirurgia de varizes sem ser com laser, porque você tem que ficar 30 dias com a perna para cima. Quem vai ficar com 30 dias? Quem tem essa disponibilidade atualmente na vida? Então, procurar um angiologista que faça com endolaser, eu acho maravilhoso. Se vocês precisarem, eu indico também, né? Tem o Dr. Frederico, né? Que ele trabalha com endolaser e eu acho uma cirurgia que tira muito mais varizes. Às vezes você vai pagar um pouco mais, mas você vai ficar muito mais satisfeita e vai te economizar tempo, que acho que hoje é o bem mais precioso que a gente tem. Não é o dinheiro, é o tempo. Verdade. Né? Acho que foi isso. O que eu me lembre das varizes eram isso. Temos perguntas sobre varizes. Última questão. Se você tem muitas varizes, isso é muito importante, tá? Prestem atenção. Quem tem muitas varizes, quem tem tendência a varizes, não pode tomar anticoncepcional com estrogênio. Não pode. Aumento de risco de trombose, tromboflebite e embolia. E quem tem muitas varizes, todo ano tem que fazer ultrassom com Doppler. Por quê? A tendência das varizes às vezes é ocluir. Você pode ter trombose venosa profunda, flebite e embolia. Para evitar isso, se faz o tratamento de varizes e se faz acompanhamento anual, tá bom, gente? Super importante. Olha, a Flávia falou assim: passei a usar chinelo de dedo e desde então percebi que as pernas ficam pesadas, cansadas e os pés inchados. Também percebi o aumento de vasinhos. Isso tem relação? Não tem relação com chinelo de dedo, não. O que eu acho é que talvez você esteja ficando mais sentada, mais em pé, ou então você ganhou peso, alguma coisa que está piorando as suas varizes. Não tem nada a ver com o chinelo de dedo. Não é o sapato que vai fazer aparecer varize. A Márcia Cristina falou: o que a doutora acha sobre a cirurgia com espuma? A esclerose com espuma? Isso. Eu acho uma boa opção. Mas não, assim, ele só pega vaso de médio calibre, tá? Os vasinhos de pequeno calibre, a espuma não consegue pegar, porque você, na verdade, tem que injetar a espuma dentro do vaso. E aí é muito difícil você injetar a espuma dentro do vaso. Aí, para vasinhos de pequeno calibre, a gente tem que fazer o laser long pulse. Por isso que aqui na clínica a gente associa a escleroterapia com o laser long pulse. Isso. A Lene perguntou: qualquer pessoa pode usar meia de compressão? Qualquer pessoa. Aí você vai ver, se você tiver muita retenção, aí você tem meia de baixa, média e alta compressão. Eu sugiro você começar com a de baixa compressão e ver se resolve, porque a meia de alta compressão, para você entrar dentro da meia, amiga, ser sua, você faz o exercício. Então começa e vê se ela vai resolver seu caso. E compre em drogaria mesmo, compre em loja de meia, aquela Lupo tem,
sabe? Algumas drogarias vendem, é super fácil. Não é uma meia barata, mas ela, como o fio dela é mais grossinho, ela é super resistente, então dura uma eternidade. A Vanessa perguntou, a doutora atende em São Paulo? Atendo em São Paulo, uma vez por mês. Se você tiver interesse de consultar lá comigo, é só entrar em contato com o link da bio, entrar ou contato pelo nosso WhatsApp e aí a gente agenda. Isso. O próximo dia já tá lotado e é agora, sábado agora. Então tem vaga para agosto. Isso, para agosto. Ainda tem, acho que poucas vagas, mas tem, né? Pouquinhas. A Flávia perguntou, são vasinhos, eu tenho vasinhos fininhos, bem fininhos. Qual é o tratamento indicado? O indicado para tratamento fininho, Flávia, o único que vai resolver é o laser long pulse. O único que vai resolver. Porque vaso fininho, esclerose não consegue pegar. Você vai ver, o laser clareia totalmente. Geralmente o laser você faz uma sessão a cada mês, a cada 2 meses. E às vezes, se você tem pouquinho, numa única sessão você resolve tudo. E agora sobre entrega. A Luciana perguntou se a gente faz entregas para fora do Brasil. Pode entrar em contato que a gente faz o translado para ela. A Patrícia tá falando assim, pro Brasil todo a gente já faz regularmente. Para fora do Brasil, entre em contato com a gente, que a gente dá um jeito de chegar até você, tá bom? Não é por causa disso que, né, hoje o mundo globalizado, a gente dá um jeito de chegar até você. Então entregamos sim. E é isso. É isso, gente. Então acho que foi. Sugestões pro próximo dia, pra quarta-feira que vem. Podem mandar pelo direct, o que vocês querem que eu faça. Lembrando, tá? Lembrando que toda live a gente faz o cupom 24 horas. Então você pode usar o cupom, você bota 24 horas, tudo em maiúsculo. E aí você entrando no site Doutora Simone Beauty, você pode ter acesso a descontos, tanto em produtos quanto tratamento. Então, se você quer aproveitar, agendar seu laser long pulse, agendar seu laser Pro Deep para estria, depilação a laser, tudo, Ultraformer. Se você acabou de ter neném, qual o telefone do Dr. Frederico? Entre em contato com a nossa equipe que a gente passa, tá bom? Isso, a menina do atendimento passa. Se você acabou de ter neném, tá infeliz com a sua barriguinha que tá flacidinha, com estria, você quer tratar a sua barriga, quer voltar, quer se preparar para o verão, para botar aquele biquíni fantástico, para arrasar na praia. Então é só entrar no Doutora Simone Beauty, lá tem todos os tratamentos que a clínica oferece e os produtos. Usando o cupom, então aproveite essas 24 horas, que é só por 24 horas mesmo. Um beijo, gente, que eu tô indo atender agora. Um prazer enorme e até semana que vem.